O acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano praticamente não existe mais, com Israel acusando o Hezbollah de ter violado o princípio, enquanto o Líbano acusa a mesma coisa por parte de Israel. Vai lembrar, pessoal, que o governo Biden está perdendo a paciência com Benjamin Netanyahu. Em compensação, o governo Trump alega que assim que ele assumir a cadeira de presidente no dia 20 de janeiro, as relações com o Oriente Médio vão mudar completamente. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a decisão de Joe Biden de dar o perdão, um indulto ao Hunter Biden e porque isso compromete bastante a própria credibilidade dos democratas no cenário político dos Estados Unidos e falar um pouquinho também, pessoal, sobre as relações envolvendo a guerra da Síria. A gente tem um grande grupo como membros do Iraque, Irã, Rússia e até mesmo a China que declaram um apoio incondicional a Bashar al-Assad. Vai lembrar que as críticas em relação à ocupação americana militar no território da Síria aumentam bastante. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Zelensky, que dá uma declaração para Kyodo News, uma mídia japonesa, alegando que nesse momento o exército ucraniano não tem força para reconquistar territórios e por isso a única solução vai ser a via diplomática. Enquanto isso, Kate Kellogg, que é o representante americano, fala que até pode continuar ajudando os ucranianos, mas o Zelensky vai ter que negociar. Olaf Scholz, que foi muito criticado por fazer uma ligação para o Putin, aceitando a existência da possibilidade no acordo, faz uma visita a Kiev, mas não libera os mísseis Taurus. E a gente tem também o Zelensky pedindo autorização para os Estados Unidos para a entrada na OTAN. Será que o Biden ou até mesmo o Trump vão ceder ao governo Zelensky? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a aprovação do novo orçamento de defesa da Rússia, que aumenta em quase 25% os gastos militares, e também a política de deportação do Reino Unido, com notícias indicando que só nos últimos dias 600 brasileiros, sendo mais de 100 crianças, foram deportados. Ou uma migração não forçada do Reino Unido. O que está rolando no país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais num país como o Brasil, em que 60% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação te trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e protegendo todas as partes envolvidas. Só que, por exemplo, eu e muito possivelmente você também, nós somos leigos nesse assunto. Então a gente não tem toda a capacidade técnica para fazer a due diligence de uma maneira bastante efetiva. Por isso que eu estou oferecendo para vocês o serviço da Legal Check, que consegue fazer de maneira simples, com preço muito competitivo e tirando toda essa parte burocrática da sua cabeça, esse due diligence. Então, para ter a garantia em uma das transações mais importantes da sua vida e ter um negócio muito bem sucedido, o serviço da Legal Check, o professor Ricardo Barcílio, recomenda bastante para vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, era meio óbvio, não sou um grande gênio da geopolítica, né, por ter afirmado isso antes de acontecer, mas que o acordo, o princípio de cessar-fogo entre Israel e Líbano não ia dar muito certo. A resolução, o cessar-fogo, ele praticamente previa algo que já tinha sido estabelecido pela resolução 1701, ou seja, ao sul do rio Litani, nem o Hezbollah poderia atuar, muito menos as tropas de Israel, ou seja, as únicas forças militares oficiais seriam as tropas da ONU e também as tropas do exército oficial do Líbano. Só que o Benjamin Netanyahu já tinha deixado claro, a gente concorda com essa proposta de cessar-fogo se de fato não houver nenhum tipo de ataque do Hezbollah, porque se eles atacarem, a gente vai retaliar. Aparentemente, aí estão as diferenças de narrativas, né? O Hezbollah, ele não tinha feito nenhum ataque, mas houve uma movimentação estranha, segundo Israel, de veículos militares com a possibilidade de armar o grupo, sendo que eles não poderiam atuar militarmente naquelas posições, por isso Israel fez ataque. Em compensação, o Hezbollah também fez ataques, falando que era uma retaliação ao ataque de Israel. Segundo o Hezbollah, segundo o Líbano, a gente teve mais de 50 violações do cessar-fogo por parte de Israel. Israel garante que está fazendo cumprir o cessar-fogo, porque a promessa era que o Hezbollah seria eliminado, pelo menos ao sul do rio Litani. Como ele não foi, Israel tem todo o direito de fazer um processo de retaliação. Enfim, galera, as declarações dão conta, por exemplo, do primeiro-ministro, aliás, do presidente do parlamento libanês,
que, nesse momento, existem países que deveriam estar mediando um pouco melhor a situação, como, por exemplo, Estados Unidos e França. Porque, por exemplo, esses dois países, né, os americanos e os franceses, eles seriam responsáveis por tentar mediar a situação para evitar que ela se escalasse para uma situação de violência novamente. Só que, pelas declarações públicas que a gente tem, o Joe Biden já está ficando um pouco chateado com Benjamin Netanyahu. Assim falo para vocês, né? As relações entre Netanyahu e Biden nunca foram exatamente boas. Com o Biden tecendo críticas à maneira como Netanyahu conduz o conflito, por ter nomeado os ministros como Ben-Gvir e Smotrich, que dão declarações, no mínimo, problemáticas, para não falar coisa pior, acerca do direito da existência de um povo palestino, ou até mesmo da existência de um Estado palestino. O parlamento, por exemplo, israelense, aprovou uma lei que proíbe a criação de um Estado palestino na região em nome da defesa do Estado de Israel, entende? E o Biden, pelo menos publicamente falando, ele era bastante contrário a essas propostas. Como eu sempre falei para vocês também, duvido que isso fosse chegar às vias do Estado de Israel comprometer relações com o Estado americano, porque são parceiros estratégicos de longa data. Mas que a relação não é sensacional, não é. E as informações dão conta que o Biden já estaria falando que Israel está jogando jogos perigosos, desrespeitando os apelos da comunidade internacional pela paz. Professor, quer dizer então agora que com a cobrança do Líbano, com as declarações do Biden, por exemplo, agora vai haver um rompimento das relações entre Estados Unidos e Israel? Vale lembrar que no dia 20 de janeiro, a gente tem a ascensão, a assumir o Trump, a cadeira de presidente dos Estados Unidos. Ele fez um post hoje na sua rede social, colocando, galera, que se os reféns não forem libertados até o dia 20 de janeiro, haverá um inferno no Oriente Médio, dando conta que o apoio dos Estados Unidos sob o governo Trump vai ser muito maior, ou talvez ainda maior, do que é durante o governo Biden. Ou seja, galera, eu diria que assim, existem várias diferenças, né, de postura do governo Trump, aliás, do eventual governo Trump, né, futuro governo Trump e do governo Biden. Talvez uma das principais é o apoio mais irrestrito, mais declarado dos Estados Unidos para Israel, principalmente, claro, contra o Hamas. Talvez contra o Líbano, né, ou com o Líbano, as relações tendem a ser um pouco mais amistosas, afinal o Líbano, de novo, é um país reconhecido internacionalmente e importante para a conjuntura política do Oriente Médio. Mas agora com Hamas, pensou, hein, galera, que a guerra pode se intensificar ainda mais? Palavras do próprio Smotrich, a gente tem que aproveitar a anuência do governo Trump, até mesmo para tirar os palestinos da faixa de Gaza. Não sei se o Trump concorda com isso, né? Mas que um apoio mais forte e restrito a Israel vai acontecer, isso com certeza vai. Já que a gente está falando, pessoal, de política americana, tivemos uma notícia bastante preocupante para os democratas. Hunter Biden, para quem não sabe, o filho, do mínimo problemático politicamente falando, tá? Do Joe Biden, porque já comprometeu muitas vezes a própria credibilidade do presidente, claro, né? Do Biden, ele estava sendo julgado, inclusive já tinha sido condenado, pelo processo de posse legal de arma e também de evasão fiscal. Quando a gente fala dessa posse legal, olha que maluquice, galera. Ele tinha declarado, porque assim, você pode ter a posse, né, claro, dos seus equipamentos nos Estados Unidos, mas tem que passar por um exame toxicológico, tá livre da influência de entorpecentes há bastante tempo e tal. E ele tinha feito uma declaração que já estava livre há bastante tempo. Só que, aparentemente, ele colocou um relato em uma biografia, ou então uma parte que narrava parte da sua vida, e falou do consumo de entorpecentes, depois do momento que ele supostamente já deveria ter livre ali do uso de entorpecentes, para ter acesso à posse do equipamento, entende? Então ele meio que assim, se denunciou, né, fez uma denúncia ali por vias públicas, por conta da mídia, por conta de relatos em publicações, entende? Por conta disso, ele também estava correndo perigo ali de ser preso. Pois bem, galera, o Biden falou durante todo o processo eleitoral, eu narro aqui para vocês, né? A justiça americana tem que estar acima de grau familiar, tem que estar acima de parentesco e tal, e, portanto, eu não vou conceder nenhum tipo de indulto, perdão, ao Hunter Biden. Passou o processo eleitoral, o Biden nem mesmo concorreu à eleição, porque os democratas o tiraram da corrida eleitoral, ele fala que ele anunciou, né? Poxa, se eu não sou útil, a gente sabe que foi uma baita pressão dos democratas. O Biden, aparentemente, com seus 82 anos, acho eu, né, que não tem mais pretensões políticas pela frente.
ele foi cara dura, galera. Não, deu o meu indulto, né? Ou seja, o perdão presidencial, alegou que, na verdade, o Hunter Biden já está livre de entorpecentes de opioides há mais de 5 anos e que a justiça americana atuou de maneira muito política, querendo manchar a imagem do Biden e, por isso, por ter sido um processo injusto que ele fornece, não porque ele é filho do presidente. Concorda, galera, que independente se você concorda ou não, é uma justificativa muito parecida com o que o Trump dá? Não, na verdade, os documentos confidenciais da minha mansão ali na Flórida, não, pô, tava escrito assim, ó, confidential, né, eu não podia ter levado, mas é uso político. Pô, já tem áudios ali, por exemplo, de tentativa de mudança do cenário eleitoral no estado da Geórgia nas últimas eleições, mas a justiça está fazendo uso político, o caso da atriz Stormy Daniels. Entende? Não difere muito. E talvez more uma das grandes críticas que os democratas podem fazer contra o governo Trump, apesar das várias falhas do governo democrata em relação à inflação, em relação ao controle da fronteira, é justamente a questão do Trump desmoralizar as instituições americanas. Colocar em risco, galera, a Kamala Harris, o Biden falaram isso durante toda a campanha eleitoral. Não, o Trump é um risco à democracia, o Trump é um risco às instituições. E aí, como que os democratas vão continuar falando isso? Por exemplo, quando o Trump assumir a cadeira de presidente, muito possivelmente vários daqueles que estiveram envolvidos na questão do Capitólio, no último processo eleitoral, né, quando o Biden assumiu a cadeira de presidente, podem aí ter concedido o indulto. Como que os democratas vão criticar? Se o Biden dá um indulto para o filho dele. Entende? Então, assim, pensou que o Biden fez isso. Já estou mais idoso aqui, não tenho pretensões eleitorais, vai manchar a imagem dos democratas? Sem problemas, mas pelo menos eu preservo ou tento ajudar o meu filho. Pensou muito mais na família do que nas questões políticas americanas. Você concorda, galera, com um indulto presidencial para o Hunter Biden? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está acerca da continuidade dos conflitos. Sim, a gente ainda não conseguiu ter, segundo as forças da Síria, em conluio com as forças iranianas e também com as forças russas, um break, um retardo do avanço sim, né? Avançando cada vez menos. Mas o domínio ou a reconquista de Alepo. Como eu sempre falo para vocês, galera, a Síria passa por uma guerra civil desde a Primavera Árabe, quando vários grupos insurgentes, com vários objetivos diferentes, com vários financiamentos diferentes, começaram a lutar pela derrubada do governo Bashar al-Assad, sendo que alguns dos grupos, como o ISIS, como a Frente al-Nusra, ou hoje o HTS, os curdos, por exemplo, que hoje tem uma ligação, depende da parte ali, né, mais próxima com o governo Bashar al-Assad, mas é fato, cara, que há uma disputa enorme pelo poder. Em 2016, com o grande apoio dos russos, a Síria conseguiu combater esses rebeldes que acabaram ficando muito mais concentrados em uma partezinha mais a oeste de Alepo e também Idlib. Agora, com o enfraquecimento do Hezbollah, do Irã, da Rússia, que estão envolvidos em outros problemas diplomáticos, os rebeldes fizeram uma insurgência, um avanço relâmpago e conseguiram conquistar a região de Alepo, a segunda maior cidade, com mais de 2 milhões de habitantes da Síria. O Bashar al-Assad conta com apoio hoje do Irã, que ficou revoltado, inclusive, quando a chancelaria, o consulado iraniano, foi atacado no território da Síria. A Rússia também, hoje, em ligação, prometeu apoio irrestrito e já vem fazendo bombardeamentos. E a gente teve também apoio de alguns membros do Iraque. Não do Iraque enquanto exército, mas algumas milícias. Vai lembrar, pessoal, que hoje existe o chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, que conta ali com vários grupos, que tem uma proposta em comum, objetivos em comum. E esses grupos vêm hoje, o que vem acontecendo, essa insurgência na Síria, muito como responsabilidade dos Estados Unidos. Tanto que o Irã colocou, por exemplo, hoje, em conversa com a Síria, que a ocupação de militares ilegalmente na Síria, estima-se aí, galera, próximo de 1.000 militares que estejam no território sírio que pertence aos Estados Unidos, eles ajudam essas tropas insurgentes, ajudam a ofensiva contra o governo Bashar al-Assad por interesse dos americanos. Claro, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Irã, pessoal, admitindo que os Estados Unidos nunca combateram os grupos jihadistas que ali atuam, que supostamente seria porque o exército americano ali estaria. A Síria já falou que não reconhece e que quer a saída dos militares, assim como o Iraque também deseja. Por enquanto, os americanos continuam. Mas vai lembrar que, além de tudo, a gente teve hoje a declaração do Xi Jinping, presidente da China, que apoia o governo Bashar al-Assad.
Professor, quer dizer então que a China, em conjunto com o Irã, em conjunto com alguns membros do Iraque, em conjunto com a Rússia, também fará ataques militares? Eu duvido demais. A China, percebam, como ela raramente se envolve em conflitos. Por quê? A China tem um plano que é muito mais amplo do que os planos conjunturais de Irã, de Rússia. A China está hoje expandindo o seu Road and Belt, a nova Rota da Seda. Qualquer tipo de conflito, até mesmo conflitos, por exemplo, em Taiwan. A China hoje vem tecendo ameaças contra os Estados Unidos, vem criticando a postura de negociações militares Estados Unidos e China, mas a China, por exemplo, não faz uma incursão militar em Taiwan, porque sabe que isso provocaria grandes reações de sanções, talvez até respostas bélicas contra os chineses. A China não quer briga, pelo menos por enquanto. A China expande o seu soft power, a sua influência, os seus tentáculos, com as suas marcas, com a sua economia, com a proposta de desdolarização, com a criação de um sistema alternativo de pagamentos, porque aí, quando o mundo depender menos dos chineses e a China tiver mais autonomia, ficar menos suscetível às sanções dos americanos, aí sim a China entraria no eventual conflito e pensou que o primeiro disparado vai ser a questão em Taiwan. E você, galera, acha que a China vai apoiar militarmente a Síria? Eu, particularmente, duvido bastante. Outra notícia, galera, bem relevante, está acerca de uma entrevista que o Zelensky, Volodymyr Zelensky, deu a Kyodo News, uma mídia japonesa, deixando bem claro, tá? Que nesse momento ele vê com grandes preocupações a inserção de tropas norte-coreanas em solo russo, alegando que isso está transformando num conflito global, mas isso era meio, né, a gente já sabia tal. E um outro viés de confirmação, ao que o Zelensky já tinha falado em outros momentos na semana passada e que eu tinha aqui trazido como uma novidade para vocês. O Zelensky, ele admitiu publicamente pela primeira vez que ele estaria disposto a negociar, e negociaria com os territórios como Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, sob domínio russo. Professor, quer dizer então que ele aceita ceder territórios? Não é exatamente isso. O que ele aceita, pelo menos nas informações preliminares, é que esses territórios tenham um cessar-fogo com o domínio da Rússia, desde que haja uma zona tampão entre o território que a Rússia ocupou e invadiu e o território ucraniano, essa zona tampão controlada possivelmente por tropas europeias, e que o restante, as áreas não ocupadas da Ucrânia, entrariam para a OTAN. Inclusive hoje, de novo, Zelensky mais uma vez pediu para os Estados Unidos para que convença os ainda eurocéticos, ainda resistentes da Europa à entrada da Ucrânia para a organização, que os americanos convençam a importância da Ucrânia entrar para a OTAN. Cara, convenhamos que nem os Estados Unidos quer muito, tá? Quanto mais os americanos convencerem outros países, principalmente sobre o eventual governo Trump. Mas ele fez esse pedido, né? Ou seja, e aí depois, quando a Ucrânia estiver na OTAN, ela negocia diplomaticamente os territórios. Mais uma vez ele falou isso. Ele falou hoje, na entrevista, né, que a Ucrânia está numa situação muito complicada no campo de batalha e que ele percebe que, nesse momento, o exército ucraniano não tem força suficiente para conquistar os territórios que foram invadidos pela Rússia. Há essa percepção nas próprias forças militares ucranianas e no comando político. Então, a reconquista dos territórios terá que ser por vias diplomáticas. Mais uma vez, o Zelensky admitindo que o seu exército está frágil, ou pelo menos que não tem força suficiente para reconquistar os territórios tão importantes, significativos geopoliticamente, para a Rússia. Enquanto isso, o representante dos Estados Unidos para fazer negócios na Ucrânia, para promover a paz, o general Keith Kellogg, ele admitiu, cara, que de fato ele pensa numa proposta de paz, numa tentativa de paz. E que, ao contrário do que todo mundo pensa, o governo Trump não é contra continuar fornecendo armas para a Ucrânia, desde que a Ucrânia aceite negociar. É o que eu já tinha aqui colocado para vocês. Os Estados Unidos, até ignorando um pouco o continente europeu, tá? Pelo menos nesse curto prazo, vai chamar Ucrânia e Rússia para conversar. E aí, vamos fazer uma proposta de cessar-fogo? Zona desmilitarizada, Rússia com esses territórios, Ucrânia com esse, a Ucrânia, por enquanto, não entra para a OTAN pelos próximos 20 anos. Depois a gente discute a situação. A Ucrânia, você não quer negociar? Então, sinto muito, sem armas. Putin, você não aceita essas condições? Então, sinto muito, vamos armar aqui mais os ucranianos. Possivelmente, essa vai ser a postura dos Estados Unidos. E vai lembrar, pessoal, que em demonstração de apoio à Ucrânia, hoje a gente teve o Olaf Scholz, o combalido, o com pouquíssima credibilidade,
primeiro-ministro da Alemanha, fazendo uma visita diplomática a Kiev. Ele tinha sido muito criticado há poucas semanas aí, porque ele fez uma ligação para o Putin e tentou estabelecer algum tipo de negociação, processo de paz. Só que naquele momento a Ucrânia considerava que fazer um telefonema para o Putin pedindo uma negociação era reconhecer que o Putin tem direito a negociar. Era uma posição que ainda parecia muito mais radical, né, pelo lado dos ucranianos. Hoje, o Olaf Scholz, primeiro que apareceu com uma maleta gigantesca, não sei o que tinha naquela maleta, se vocês têm essa informação, galera, deixa aí nos comentários, tá? E depois prometeu uma ajuda bem volumosa, né, de 650 milhões de euros. Vai lembrar, pessoal, que a Alemanha é o país que mais ajuda economicamente a Ucrânia do continente europeu, e um apoio incondicional ao Zelensky. Claro, enquanto durar o conflito. Fez, pessoal, colocou, né, que a Rússia não pode impor uma condição de paz e que tem que ser por meio de negociação. Professor, beleza. Então, né, deu uma grana, ajuda moral, apoio, e o que interessa mesmo? Armamentos. Porque a gente sabe que o Zelensky é doidinho para ter armas também de longo alcance, não só os Taurus, os Scalp e os Ataque MS, mas principalmente os Taurus alemães. Aí não. Taurus vai continuar sob domínio ali dos alemães. A Alemanha não se envolverá no conflito, pelo menos não, claro, durante o governo Olaf Scholz. E, aliás, se for a alternativa para a Alemanha que ganhar popularidade nas eleições de fevereiro, eu acho que a ajuda pode ser reduzida ainda mais para o governo Zelensky. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o Putin anunciando a aprovação do seu orçamento público para os anos de 2025 a 2027, e duas coisas chamaram muita atenção. Primeiro, que com o orçamento que ele fez, ele promete reduzir o déficit público para só, entre aspas, 0,5%, para um país em situação de guerra, galera. Acho que até uma grana interessante, vamos colocar assim, né? Ou uma redução da grana é interessante. E prometeu aumentar os gastos militares nos próximos anos na casa de 25%. Só que por que eu falo para vocês que é um pouco nebulosa a situação? Porque 1/3 aproximadamente do orçamento previsto, ele não está para escrutínio público, ou seja, não houve uma divulgação do orçamento russo para saber exatamente para onde que vão as verbas. Então, quem garante que vai ser só esse déficit público? Quem garante que as verbas estão sendo destinadas para os valores corretos, se a população nem pode participar, nem que não seja participar por via de formulação de lei, claro, mas a partir de protestos, manifestações, reclamações, o papel da mídia, por exemplo, trazendo contestações ao orçamento definido pela Rússia. Fato é que os gastos militares vão aumentar e, por enquanto, é muito nebulosa a situação econômica do governo Putin. A gente teve também, galera, um anúncio bem importante que surgiu no final de semana, que, segundo o The Guardian, tá? Cerca de 600 brasileiros, sendo 109 crianças, foram deportadas do Reino Unido. A gente sabe que o Reino Unido, ele tá com uma política, e eu diria para vocês que é antiga, inclusive, tá? Eu ia falar desde o Brexit, mas até antes disso, muito forte em relação à imigração. Para quem não sabe, por exemplo, eu já fiz uma visitinha à União Europeia, faz um tempinho já, o Reino Unido ainda era União Europeia, inclusive, né? E para quem não sabe, a França, eu estive, né? Eu passei pela Itália, depois fui para a Suíça, depois fui para a França e depois para o Reino Unido. Parcelei em 52 mil vezes, tá? Mas fui ali. Enfim, mas voltando, né? E quando eu estava na França, por exemplo, a França e o Reino Unido faziam parte da União Europeia. Só que o Reino Unido não fazia parte do espaço Schengen, né? Do acordo Schengen, de livre circulação de pessoas e serviços. Então eu tive que passar pela alfândega. E aliás, galera, foi uma entrevista muito desconfortável, tá? Porque assim, parecia mesmo. Eles me obrigaram a mostrar minha passagem de volta para saber quanto que eu ia embora, o dinheiro que eu estava levando, quais eram os meus objetivos ali. Isso porque eu fiz um turismo, sei lá, de 4 dias, acho que eu fiquei 4 dias só entre aspas, né? Bastante claro. Mas fiquei 3, 4 dias no Reino Unido. E assim, a postura era mais ou menos: olha, Ricardo, vem aqui, gasta seu dinheiro e vai embora, tá? É isso que a gente quer. E o próprio Brexit, não posso colocar que é só a questão da xenofobia, da aversão à entrada de estrangeiros, mas também é isso. Nos últimos anos, então, porque eu falo isso aconteceu em 2015, 2016, minha visita, por aí, tá? Já estava no processo do Brexit, mas ainda não tinha acontecido de maneira definitiva, né? Acho que foi 2000, enfim, tá, foi algum ano aí. E hoje aumentou muito mais. Pô, você pega o Rishi Sunak, por exemplo, ele até liderou o movimento Stop the Boats.
A gente tem, por exemplo, o Bibi Stockholm, que é um navio destinado apenas para refugiados, para eles não se misturarem com a população enquanto aguardam situação de asilo político. A lei que tinha sido aprovada pelos britânicos de extraditar pessoas que entrassem no Reino Unido de maneira ilegal para países africanos, vendendo mesmo, tá? Uma comercialização de pessoas que foi duramente criticado pela comunidade internacional. Essa notícia vem nessa esteira, porque era o Partido Conservador, agora é o Partido Trabalhista do Keir Starmer, mas aparentemente na situação da imigração não muda muito. A gente teve, por exemplo, a informação que, na verdade, os brasileiros eles sofreram o que a gente chama de retorno voluntário. As representações diplomáticas brasileiras no Reino Unido, ou então quando o brasileiro procura ajuda do Reino Unido, oferece uma grana de até 3 mil libras, equivalente a 22 mil reais, para ele voltar para o Brasil. Claro, com a condição que não volte para o Reino Unido nos próximos 5 anos. Eles não fazem um avião fretado, não é que eles fretam e levam todo mundo para ser uma coisa um pouco sigilosa. Então eles vão colocando alguns grupos, principalmente brasileiros, em aviões de maneira separada, pagam a passagem, pagam as 3 mil libras para que eles não voltem mais. O Itamaraty, galera, coloca que na verdade é uma coisa normal, né? Porque é um retorno voluntário, não é nenhum tipo de extradição forçada, nem contra as crianças, mas os movimentos ali de direitos humanos, principalmente da questão dos refugiados e imigrantes, mesmo os ilegais, defendem que é uma postura autoritária do governo britânico. Vai lembrar, pessoal, que o governo alega que ele tem plano sim para aumentar a deportação de imigrantes legais para gerar uma economia, segundo eles, próximo de 4 bilhões de libras pelos próximos 5 anos. Os brasileiros, que são os principais latinos, que atuam, né, dentro da América Latina, claro, que vão em direção ali ao Reino Unido, talvez sejam um dos principais grupos a serem combatidos. E aí, pessoal, concordam com a postura do Reino Unido? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.